Olá, começa agora mais um programa Mercado Futuro, ao vivo aqui do estúdio da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, BMF Bovespa, Nova Bolsa. Bem, é uma semana importante, agora eu fiquei em dúvida porque eu conversei com o meu entrevistado e ele acha que a data é outra e eu acho que a data é mais próxima dele, um pouco mais distante. Parece que os senadores da República Brasileira ameaçam, enfim, depois de um longo e tenebroso inverno e verão, primavera e tudo, votar finalmente o Código Florestal. Eu não estou nem me referindo a se o código avança, recua, se é moderno, se é ultrapassado. Um código, uma lei desta importância não pode levar 1 ano, 8 meses para ser votado, deixando grande parte ou a maioria dos produtores agrícolas brasileiros ou na ilegalidade, ou sabe-se lá como. Enfim, é um absurdo que a Câmara e o Senado levem tanto tempo para aprovar um negócio desse. Parece que vão aprovar, estão ameaçando, né? Bem, Dr. Cesário Ramalho da Silva, presidente da Sociedade Rural Brasileira, a grande Sociedade Rural Brasileira, muito obrigado pela sua presença. Este ano, de uma maneira geral, estou falando do código, mas este ano, de uma maneira geral, o agro, ou as lideranças do agronegócio, mostraram uma certa força. Todos os assuntos ligados ao agro, estava lá Rural, enfim, outras entidades. Eu acho que isso é um avanço. O senhor está na Rural há 2, 3 anos, acho. Eu queria ouvir a sua opinião, quer dizer, eu tenho a impressão que o setor está se organizando. Isso não aparece muito rápido, né? Mas eu acho que tem aparecido. Ô Resch, boa tarde. Obrigado sempre pela oportunidade da gente falar um pouquinho. Eu acho que sim, né? Eu acho que nós estamos evoluindo com certeza. Eu acho que nós estamos capacitando mais pessoas para defender o nosso setor. As nossas entidades estão ficando mais próximas, né? No caso específico da minha entidade, a Sociedade Rural Brasileira, ela está muito próximo da Confederação Nacional da Agricultura. Eu estou muito próximo da senadora Cátia Abreu. Tenho pela senadora um profundo respeito e tenho com a CNA uma interação bastante forte. E, por exemplo, mesmo nessa questão específica do Código Florestal, nós estamos trabalhando e estamos sempre nos apoiando na entidade maior da defesa da agropecuária brasileira. Depois nós temos as cooperativas com as quais a OCB, o Márcio Freitas, com a qual também a gente tem interagido bastante. E várias outras entidades civis aí que estão também se aproximando um pouco da rural brasileira e a gente tem dialogado, debatido e conversado. Então, acho que sob o ponto de vista dessa representação, nós temos a atividade sindical, a representação sindical, a representação das cooperativas, que vai na OCB, e temos a representação civil, que eu acho que a Sociedade Rural Brasileira é a maior expressão e a única entidade que realmente é abrangente, totalmente abrangente do setor rural brasileiro e é abrangente no sentido de país, né? Então eu acho que realmente há uma desordem que existe. A poluições, a falta de respeito não passa pelo produtor rural brasileiro. Nenhum produtor rural brasileiro desconhece que quanto mais ele cuida da sua propriedade, que quanto mais ele preserva, nós produtores, nós entidades, também somos responsáveis e temos que atuar fortemente no Congresso Nacional. Sem o Congresso Nacional, num país que a cada dia que passa consolida a sua democracia, nós não venceríamos. Então nós constituímos no Congresso Nacional a Frente Ampla da Agropecuária Brasileira, hoje presidida pelo deputado Moreira Mendes, um deputado que agora mudou de partido, ele era eu me esqueci agora, mas ele está hoje no Partido do Kassab, o PSD, é o presidente do partido lá em Rondônia e é um grande líder. E nós concentramos essa ação do Congresso Nacional na frente. A frente se estabeleceu fisicamente em Brasília. Todo começo de semana, Resch, tem uma reunião dos nossos deputados. Essa frente tem mais de 200 deputados, mas o núcleo de decisão não é mais que 20. Tá certo? Aquele cara que vota no agro sem nenhuma hesitação, sem nenhum questionamento. Então, isso
hoje tem uma assessoria, e você hoje, no começo da semana, olha, vai entrar em pauta essa semana isso. A posição rural qual é? O rural que eu digo não da rural brasileira, mas a posição do agro é essa. Nós vamos trabalhar assim, assado. Nas várias comissões das casas, Senado e Câmara. Tá certo? Então, isso é um fator de vitória. Agora, quanto mais nós crescemos e tudo, vão aparecendo mais problemas. De que acusam vocês, os ambientalistas? O que eles não querem? Não, agora falando um pouco, você sabe disso melhor do que eu. É a história dos 15 ou 30 metros na beira do rio. O que eles estão dizendo? É o perdão para quem desmatou antes de quantos? De 2008? Qual é o que está... Olha, eu não sei, viu, Resch? Olha, você faz uma pergunta que eu me pergunto. Você também não sabe. Todo dia, o dia inteiro, a gente pede nisso. Eu acho que o Brasil passa por modificações políticas muito grandes, muito importantes, muito grandes, num processo de consolidação democrática, num processo de disputa de forças políticas muito grande. Eu acho que esse negócio aí está por aí um pouco, né? Muito talvez. E você tem aí que você vê que o país é jovem, que o Kassab ia mudar de partido, de repente ele ficou difícil o espaço dentro de um partido, o outro, ele resolveu fundou, tem 57 deputados, é a terceira maior bancada da Câmara Federal. A Rural já se aliou ao PSB? Que partido é? A Rural é uma firme defensora do sistema político, e a Rural não tem partido. O partido dela é a defesa da agropecuária brasileira. Uma entidade de classe não tem partido. Você pode ter uma opção, os seus dirigentes, as suas coisas, mas a entidade, evidentemente, não tem partido. Mas o que eu queria dizer, eu acho que é isso. Eu acho que existe uma disputa política muito forte, porque eu tenho batido que você tem que preservar o sistema produtivo. Eu já falei isso com a Marina, falei com os assessores de Marina, com vários outros representantes. Quando eu chego na reunião, o pessoal já sabe o que eu falo. Respeite o produtor rural brasileiro. E respeite a sua origem. E respeite o Aldo Rebelo. Porque o Aldo, o que aconteceu com o Aldo, é que ele estudou isso profundamente. O Aldo conhece meio ambiente em 5 países. Portugal, na Europa, Portugal, um país nórdico lá, a Suécia, a Finlândia, Austrália, Canadá e um outro. Ele tem profundo conhecimento sobre isso. Então, mas o Aldo incorporou a alma do agricultor. A alma. Incorporou a vida no campo, porque ele nasceu no campo. Então, o pai dele era criador de cabrito, bode. Ele era lá de Alagoas, né? O pai dele foi gerente da fazenda do Teotônio Vilela e tal. Então ele é um homem que incorporou isso, porque ele tem uma alma muito simples e aliada a uma capacidade de se instruir, de ler, de aprender muito forte, muito grande, e uma inteligência rara. Então ele acaba com esse pessoal. Você viu aí ontem a Folha de São Paulo publica na primeira página: a poluição do Rio Tietê cresceu. Tá certo? O país que tem uma cidade como a maior IDH, parece que São Desidério, não sei o que, na Bahia, não tem, não sei se me desculpem lá as pessoas de lá, qualquer coisa, mas tem uma cidade grandiosa que não tem saneamento básico, nem um método de saneamento. Então, como é que nós vamos querer fazer uma coisa nova no setor rural, sob o ponto de vista de meio ambiente, de conservação, se nós estamos ainda pedalando em tantas e tantas outras dificuldades e normativas aí para estabelecer regras e definir regras. Então, eu acho, Régis, que existe um problema político nisso. Tá certo? A Marina é muito entusiasmada com esses 20 milhões de votos que foram ganhos aqui na USP de São Paulo, que está fazendo essa bagunça, essa desobediência civil, destruíram a reitoria lá, tá certo? Então acho que muita gente, é uma novidade isso aí na questão do meio ambiente. E há uma disputa política nisso. Porque querer essa questão, você falou da APP, é 30 metros ou 15 metros? Ora, no Amapá, no Amazonas, pode ser 30, 40, 50, em Santa Catarina é 0. Porque o agricultor de Santa Catarina é centenário. Ele conhece a sua área, ele conhece as suas terras, ele tem terras com areias,
ou menos areias, mais mistas ou menos mistas, ele sabe exatamente que o adubo que ele põe naquele lugar é a última coisa que ele quer, que esse adubo vá correr na água. Então, nós produtores sabemos isso e nós, às vezes, somos mal ouvidos, mal interpretados. Nós somos interpretados como depredadores, quando nós somos, na verdade, os conservadores. E somos tão conservadores que nós crescemos nos últimos 10 anos 220% a produção de grãos, encontra uma produção de território, de área, na ordem de 70%, se não me engano. Então, tem uma inversão. O maior negócio do Brasil, o mais importante negócio do Brasil é questionado dessa forma. Quer dizer, então há uma disputa política nisso. E outra coisa, há um acovardamento político muito grande de pessoas que não querem contra o meio ambiente. Ora, o meio ambiente, o Partido Verde, ele é politicamente muito pequeno ainda. Tá certo? Então nós deveríamos ter, primeiro, mais respeito conosco, nós produtores rurais. Segundo, pensar um pouco mais no Brasil de amanhã, o Brasil fornecedor realmente um fornecedor de alimentos, um Brasil que cresce com tecnologia, cresce com profissionalismo, cresce com gestão no campo, tá certo? O agricultor de hoje não é mais o agricultor de ontem e poucos agricultores de ontem, de repente, vão ser os agricultores de amanhã, vão conseguir se adaptar. É muito caro produzir com isso tudo, mas nós estamos produzindo dessa forma. Tá certo? Então acho que é uma falta de respeito e eu, para encerrar aí isso, eu considero isso uma questão política. Essa disputa ela é política. O ministro Reinhold Stefanes, um grande defensor nosso nessa questão ambiental, ele não entende como é que nós vamos tirar uma pessoa numa margem de rio grande, que de repente você tem que ter uma PP de quase 500 metros, uma coisa em torno disso, como é que nós vamos tirar uma pessoa que está lá 10, 20, 30 anos, 40 anos? E será que o Brasil tem capacidade para isso? Eu tive agora no estado do Nordeste, e você se planta a cana no topo do morro e a 0,001 centímetro da margem do rio, de um córrego, alguma coisa. Porque as áreas são escassas nessas regiões. Como é que nós vamos chegar num estado que depende daquilo, que a sua receita é 50%, 60%, 70% dessa produção rural? Como é que essas forças políticas vão refazer isso, perder aqueles empregos todos? Tá certo? Então acho que isso é uma questão puramente política. Bom, e o Brasil, infelizmente, a sociedade está entrando nessa aí. Ontem o programa Marraca Connect, na Globo News, entrevistando lá nos Estados Unidos, falta de emprego, há emprego no campo, mas paga-se no campo para colher tomate $300 por semana, por dia, tá certo? O americano da cidade não quer ir ao campo, ele não quer ficar sujo, ele não quer tomar sol, ele não quer tomar chuva no campo ou qualquer coisa desse tipo. Então acho que há essa dificuldade de entender o produtor rural brasileiro. E a sociedade brasileira precisa entender, os Estados Unidos com o tomate, com a sua agricultura, aquilo é um pedaço pequeno do PIB americano. Ele é importante sob o ponto de vista estratégico de alimentação dos americanos. Tá certo? O etanol no milho também é importante, mas é sobre alimentação, porque no PIB é pouco representativo. O Brasil tem 30% do seu... Agora, o agricultor brasileiro é um homem simples. Dos 5.300.000 brasileiros agricultores e pecuaristas, nós temos aí 50% com uma dificuldade imensa até de escrever, essas coisas todas. Então são pessoas simples, que precisam, em vez de punições, de educação. Tá certo? Coisa que é sucateada. Então essas pessoas que estão fazendo tanta campanha, como você disse, deveriam se preocupar. O governo financia, o governo estimula os seus sistemas de educação ao homem do campo, as EMATER, que deveriam existir, não, sucateou-se completamente. Assistência técnica no campo é feita pelo vendedor do produto que lá chega. Tá certo? Isso é errado. Então, se nós vamos votar uma legislação ambiental nova, um código florestal novo, nós temos que nos preocupar com a educação. E a educação é um grande calcanhar de Aquiles no desenvolvimento futuro do nosso país, no urbano e muito no rural. No rural me preocupa, porque eu sou do rural e vejo que a salvação do Brasil nos próximos anos é o rural.